Você já deve ter ouvido falar em sombra. Esse conceito do Jung que todo mundo cita, mas que quase ninguém explica de verdade. E o problema começa justamente aí, porque quando a maioria das pessoas ouve a palavra sombra, automaticamente pensa em maldade, pensa em instinto destrutivo, ou ainda naquele lado nosso que precisamos esconder porque é perigoso. Mas não é isso, e eu quero te mostrar o que a sombra realmente é. Porque entender isso muda a forma como você se vê, como você se relaciona e como você para de se sabotar sem saber. Eu sou a Camila Bauer, sou psicóloga clínica de abordagem junguiana, tenho quase 8 anos de clínica e sou especialista em neurociência e física da consciência. E aqui nesse canal a gente conversa sobre o que realmente está acontecendo por dentro. O inconsciente, os padrões que você repete sem perceber e esse processo muitas vezes desconfortável, de se tornar quem você realmente é. Se isso faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal. Esse tipo de conversa não aparece no feed de todo mundo. Vamos lá! Existe um poeta americano chamado Robert Bly, e ele tem uma imagem que eu acho muito interessante sobre como a sombra se forma. Ele diz assim: quando nós nascemos, nós somos um globo de energia de 360 graus. Energia em todas as direções. Curiosidade, raiva, alegria, sexualidade, agressividade, ternura, tudo junto, girando, vivo. Aí começa o problema. Um dia a criança percebe que certos pedaços desse globo vivo não são bem-vindos. O pai diz que menino não chora, a mãe diz que essa raiva é muito feia, a professora diz que querer atenção demais é um mau comportamento, o grupo de amigos diz que ser inteligente demais é ser meio esquisita. E o que a criança faz então? Ela pega esses pedaços de si mesma que geram desaprovação e ela coloca numa sacola invisível que arrasta atrás de si. O Bly chama isso de a comprida sacola que arrastamos atrás de nós. E ele diz que quando chegamos lá pelos 20 anos, sobrou só uma fatia bem fininha daquele globo original. O resto está todo na sacola. Percebe o que isso significa? A sombra não é o que você tem de pior. A sombra é aquilo que foi rejeitado. E rejeição não é critério de maldade, é critério de inconveniência social. Na sacola pode estar a sua raiva que não era permitida, mas também pode estar a sua ambição, que era vista como arrogância, a sua sensualidade, que era vista como vergonha, a sua inteligência, que incomodava alguém, a sua necessidade de ser cuidada, que pareceu ser fraqueza demais. Tudo isso é sombra, não porque é ruim, mas porque foi empurrado para fora da luz, para fora da consciência. E aqui entra algo que é muito importante de você entender. Aquilo que ficou na sacola continua lá e continua carregando energia. Isso, quando não encontra saída por dentro, encontra saída para fora, que é como projeção. Você já teve aquela reação desproporcional com alguém? Aquela irritação que era grande demais para o que aconteceu? Ou ainda aquela raiva de uma característica específica de uma pessoa? Pois é. Muito provavelmente você está olhando um pedaço da sua própria sacola. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Ao Encontro da Sombra, que ele nos explica que a sombra aparece como projeção na nossa visão do outro. Aquilo que nos afeta com violência emocional nos outros, geralmente é o que não reconhecemos em nós mesmos. E eu não estou dizendo que toda irritação é projeção. Às vezes as pessoas são simplesmente irritantes e ponto. Mas quando a sua reação é desproporcional, quando a raiva é grande demais, quando o julgamento é violento demais, vale você se perguntar: o que será que nessa pessoa está me lembrando algo da minha própria sacola? E aqui tem uma virada que a maioria das pessoas não espera. Na verdade, a sombra principalmente guarda coisas boas. É o que nós chamamos de sombra positiva ou sombra dourada. Acontece quando nos identificamos tanto com as nossas falhas, com a narrativa de que somos incapazes ou indignos, que as qualidades ficam reprimidas também. A sua generosidade pode estar na sacola, a sua capacidade de liderar,
a sua inteligência, aquela parte sua que sabe que é competente, mas nunca se permite assumir isso plenamente. Quando você admira alguém com uma intensidade muito grande, é possível que você esteja vendo nessa outra pessoa algo que é seu, mas que você ainda não conseguiu reconhecer. A integração da sombra, então, não é sobre você virar uma pessoa pior, é sobre você virar uma pessoa mais inteira. O Jung diz que o self fica escondido na sombra. A sombra é a guardiã do portal. Então, o caminho para se tornar quem você realmente é passa necessariamente por fazer amizade com aquilo que está na sua sacola. Isso não é confortável, eu não vou mentir para você. Olhar para a sacola exige uma honestidade intelectual que poucas pessoas se dispõem a ter. É muito mais fácil continuar projetando, continuar julgando, continuar acreditando que o problema está sempre no outro. Mas e o preço de não fazer isso? É viver com uma pequena fatia de si mesma. É carregar uma sacola que pesa mais a cada ano. É repetir padrões sem entender de onde eles vêm. Se esse vídeo faz sentido para você, deixa o like. Ele ajuda esse canal a chegar em quem precisa ouvir isso. E se você sente que quer trabalhar tudo isso de dentro de você com um acompanhamento, entrar na sua sacola com alguém do seu lado, o link para conversar comigo está na descrição.